bom dia, bom dia! Gente, vou dar uma limpadinha na câmera aqui que eu vi que tá bem embaçado, tá? Pera aí. Continua embaçado. E aí, galera, como vocês estão? Eu estou de casa nova, glória a Deus. Muito feliz mesmo. Tá um pouco desordenada nossas lives, tem hora que é 8, tem hora que é 9, né? Tem hora que não acontece, mas não vou deixar de vir aqui trazer a palavra de Deus para você nesta manhã. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente com você. Hoje eu vou trazer uma palavra aqui que é do meu pastor queridíssimo Marcos Gurgel. Sabe que eu tenho uma história bem louca com esse pastor, que a primeira vez que foi na época da pandemia, né? Eu tinha acho que tá um pouco alto aqui, deixa eu baixar aqui, ó, o som de fundo. Thalita não tá aí pra me avisar ainda. Não tem ninguém na live, mas não tem problema, porque eu sei que essa live fica salva e depois as pessoas vão entrando e vão assistindo. Então não tem problema. O problema é que tem gente que entra no meio da live e depois não volta pra assistir o começo e acaba perdendo um pouco, né? O que foi falado aí, né? Então vamos lá. Esse pastor tem uma história muito engraçada. Deixa eu jogar um ventinho aqui que eu tô com calor. Só um minutinho, pronto. Que eu fui num culto dele na pandemia. E eu não vou falar aqui exatamente o que ele falou, porque eu não posso também abrir toda a minha vida aqui ainda. Eu gostaria de falar tudo, mas infelizmente, né, às vezes não dá pra falar tudo ainda. Mas ele falou algo que me desagradou muito, assim, né? Como diz o pastor, ele tá lá pra falar não se as pessoas querem ouvir, mas o que Deus manda ele falar. Mas através disso que ele falou, eu fixei ele na minha cabeça. E depois, eu lembro que a minha mãe falou assim, vai ter um pastor bem engraçado lá, você vai gostar, porque eu sou engraçada, né? Eu falei, bem engraçado, você vai gostar dele, né? Ele era careca na época, né? Agora ele não é mais careca. E depois de anos, né? Assim, isso foi em 2019. Em 2022, eu fui no Rolling Fest. Rolling Fest é um evento que acontece na Videira. E que tem, oi, mana, bom dia. Você entrou com o do Ravi aí? Bom dia, mano. E daí eu entrei na minha companheira fiel, glória a Deus pela sua vida, me salvou ontem, que testemunho maravilhoso, viu? Eu vou falar sobre isso também aqui no decorrer da live, tá? Eu tô contando a história do pastor Marcos Gurgel aqui, porque hoje eu vou fazer uma palavra baseada numa palavra que ele me enviou ontem. E aí o que acontece? E aqui, né, foi em 2022, né, que eu fiquei depressiva, que eu fiquei mal. Eu resolvi ir para o Rolling Fest, que é um evento de carnaval que acontece na Videira. E lá eu recebi uma palavra de revelação da graça do Senhor através da vida dele. Gente, foi incrível, foi algo assim maravilhoso, encheu meu coração, rasgou o véu da lei, foi incrível. E hoje eu vou trazer uma palavra também falando entre lei e graça, tudo sobre isso, tá? Vou ver essa janela aqui. Tô de pijama, eu esqueço. Eu esqueço que eu só coloco a blusinha, né? E eu tô de pijama, então eu levanto como se nada tivesse acontecendo. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos iniciar nossa palavra bênção de hoje aqui. Quero trazer uma revelação no seu coração. Vou orar por você. Senhor Deus, Pai querido e maravilhoso, Deus, que essa palavra, Senhor, possa encher o teu coração. Que você venha a ter revelação da graça do Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua semana, em nome de Jesus, para que você tenha, assim, uma semana muito próspera e abençoada. Amém? Então vamos lá. A palavra de hoje é Mateus 16. Mateus 19, do 16 ao 26. 16 ao 26. A palavra diz assim. A história do jovem rico, tá? Engraçado que quando você acontece assim, que você fala assim, mas eu tava falando sobre isso, eu ouvi alguma coisa sobre isso, e alguém vem e te traz uma palavra, quer dizer que há uma testificação.
sabe? Testifica. Amanhã, gente, vou fazer um comentário rapidão. Amanhã vou começar a live às 8, tá? Eu hoje, nossa, acordei muito cansado, no final de semana foi bem corrido, né? E aí eu acabei me cansando muito, mas nós vamos iniciar as lives todo dia. 8 da manhã, Brasil, 9 da manhã, Paraguai e 9 da manhã, Brasília também, tá, gente? Horário de Brasília também. Então, se é às 8 pra nós aqui, às 9 pra você aí, tá? Eu gostaria de fazer das 7 às 8, tá bom? Eu vou me organizar certinho, vou avisar lá nos meus stories, porque pra mim eu acho que das 7 às 8 é um bom horário pra fazer, porque tem gente aqui que entra 8 horas da manhã e quer acompanhar as lives. Então eu acredito que vai começar das 7 às 8. Vou deixar esse horário definido aí, tá? 7 às 8 da manhã. Vamos trocar. 7 às 8, então. Aqui no Mato Grosso do Sul. Paraguai e Brasília, 8 às 9, tá bom? Meu irmão me corrigiu aí pra mim poder falar os horários certinho, então tá aqui os horários, tá? Então vamos lá, vamos ler a palavra então. E eis que alguém se aproximando-se, eis que alguém aproximando-se, ele perguntou: Mestre, que farei eu de bom? O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa tradução não tá bom, não tá errada, porque na tradução do pastor Marcos fala assim, ó: bom mestre, né? Ele fala bom mestre. Tá, vamos lá. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Porque na outra tradução fala assim, bom mestre, né? E ele fala que bom só existe um, que é Deus. Entendeu? E ele perguntou: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não fumarás. Não furtarás. Cadê aqui? Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho feito, e o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, em outra palavra diz intrigados, chocados, e disseram assim: então quem poderá ser salvo? E Jesus, fitando, olhando eles no olhar, disse-lhe: isto é o impossível aos homens, mas é possível para Deus. Então, para o ser humano há coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Então, primeiro ele fala ali que só tem um que é bom, só um é bom. E quem é bom? É Deus, né? Nós não somos capazes de cumprir todas essas leis, né? Isso que ele colocou aqui, que o pastor Marcos falou ali, que ele colocou pouquíssimas leis, ele só colocou algumas, né? Não matarás, não furtarás, não sei o que. Mas, gente, eu tava assistindo The Chosen ali, eu gosto muito de ver porque eu aprendo muito. E havia não sei quantas mil leis, sabe? Você não podia... E assim, tinha os grupos religiosos, cada um trazia mais lei ainda. Ah, não usar roupa de couro, não ter a costura, não sei o que, não sei o que, não sair tal hora, não fazer... Gente, era quase impossível viver debaixo de tantas leis, entendeu? Então ele trouxe só algumas leis aqui e eu acho muito legal porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, o que o pastor Marcos falou aqui, que ele fala assim, não, mas eu já tenho feito tudo isso. Todas essas leis eu tenho cumprido. Mas aí, agora é o seguinte, se ele tivesse cumprido mesmo todas essas leis, por que ele foi lá e falou para Jesus que ele precisava ser salvo? Por que ele procurou Jesus? Então ele mentiu na cara dura, ainda mentiu para Jesus ainda. Que estava cumprindo todas as leis. Se ele tivesse cumprido todas as leis, ele ia estar em paz.
Ele não ia ter que ir lá falar, né? Às vezes a gente traz aquela história do jovem rico e você pensa que eu vou falar sobre riqueza. Tudo é riqueza, tudo é prosperidade no reino de Deus. Você tá ouvindo essa palavra, é uma prosperidade, mas eu não vou te trazer algo natural aqui. Hoje eu vou trazer algo para você sobrenatural, entendeu? Então, trazer mais uma. Então ele chegou e mentiu na cara dura para Deus, né? Para Jesus. E aí Jesus falou para ele assim, então, eu não vou falar na ordem aqui, né? Que eu marquei uma ordem aqui, mas eu vou ir falando, né? Conforme Deus vai me revelando. Então o que acontece? Ele teve uma chance, né? E Deus falou para ele assim, ó, larga tudo que você tem e vem e me segue, né? Então você imagina lá no Éden, quando Adão pecou, quando Adão foi lá, comeu uma maçã, fez uma coisa errada, né? E não sei o quê. E aí Deus chegou nele e falou assim, Adão, por que você está se escondendo? Né? E o Adão sai todo envergonhado de lá, né? E daí fala que tava com vergonha porque tava nu e tal. Quer dizer, Deus já sabia, Deus é onipotente, onisciente, ele já sabe de todas as coisas, de todas as transgressões, de tudo que ia acontecer, ele já sabia. Entendeu? Então Deus, talvez ele saísse assim falando, Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu pequei, porque eu fiz algo errado, né? Não, ele já foi justificando, daí ele falou assim, ó, a mulher que tu me destes, me fez eu comer uma maçã, fez eu comer o fruto proibido. Aí a mulher falou assim, ó, foi a cobra. Aí a cobra, né? E assim foi indo. Quer dizer, não houve ali um momento de misericórdia, um momento de arrependimento, um momento que ele pedisse. Talvez ele tivesse pedido para Deus, olha, tende misericórdia de mim, Senhor. Né? E assim também é nessa história do jovem rico. Vou trazer aqui para vocês. Quando eu era uma mulher religiosa, porque durante muito tempo fui religiosa. E talvez seja o seu caso aí, ou talvez seja o caso de alguém que você conheceu. Eu tinha uma amiga minha, Evelyn, eu tenho, né? A Evelyn, ela foi crente durante muitos anos, mas ela fazia todas as coisas, não era por Deus, sabe? Qual que era o maior medo dela? Ir pro inferno. Não vou fazer isso senão eu vou pro inferno. Não sei o que porque eu vou pro inferno. Não sei o que porque eu vou pro inferno. E eu sempre achei que para estar perto de Cristo, eu tinha que ser perfeita. E eu queria muito ir para a igreja e eu sempre, todas as vezes, gente, é incrível que todas as vezes que eu queria ir para a igreja, eu já queria chegar numa posição de liderança. Eu falei, ai, por favor, eu faço teatro, eu gostava muito de teatro naquela época. Eu quero chegar, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas aí eles falavam, ó, primeiro você vai ter que parar de beber, parar de fumar, parar de ficar com os outros, parar de não sei o que, parar com isso, parar de falar palavrão, parar de mentir, parar de não sei o que, parar de usar roupa curta, parar de... Eu falava, lascou. É impossível ir pra igreja. É impossível. Mas e vamos supor que ele falasse assim, olha, eu já faço tudo isso. Você já faz? Mas então é o seguinte, você vai ter que largar aquele cara que você diz que ama muito, mas ele só faz mal, ele é um beberrão, aqui do mundão, sei lá, algo muito precioso pra você. E aí talvez você pudesse ver que aquilo era impossível. Não, eu não vou conseguir fazer todas essas coisas, não vou. E aí qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Larga, né? Ah, então vou largar a mão, né? Por quê? Porque às vezes alguém não te fala, às vezes alguém te fala isso. Mas às vezes alguém não te fala. Mas você chega lá e entra dentro de uma igreja e vê que aquilo ali é um ambiente totalmente fora da sua realidade. Totalmente fora do que você imaginou viver, totalmente fora. Você fala, vixe, eu não vou conseguir viver desse jeito aí não. Mas, agora você imagina se ele chegasse, daí Deus falou assim, olha, larga tudo que você tem. O cara era herdeiro, o cara tinha milhões, o cara tinha tudo para vir viver, tá? Vivendo, vestindo trapo, comendo o que tiver,
dormindo em barraca no chão, lavando roupa no rio, entendeu? Era assim uma vida com Jesus. Era essa vida que ele estava proporcionando para ele, né? Então você imagina pra um cara que tem tudo, que dorme bem, que come bem, que tem servos, que não, certo, nem tomar banho, ele não toma banho sozinho, né? Que o cara lava as costas dele. Ele tem que viver, ele tem que largar tudo, confiar na fé de um